integrantes que são de primeiro quartil, que são aqueles integrantes que normalmente mais performam, mais entregam resultados, muito provavelmente estará o seu sucessor. Todos os feedbacks que você for fazer com o seu grupo de primeiro quartil, você precisa mostrar para ele que ele já está no momento bacana. Quando você começa a ter feedbacks com este colaborador de primeiro quartil, numa linha mais estruturada, você não simplesmente vai falar, você vai mostrar. Ao mesmo tempo que você está mostrando, você já está capacitando e desenvolvendo este colaborador para um senso mais analítico. Você tem integrantes aqui dentro do primeiro quartil que almejam, por exemplo, uma liderança, uma área de treinamento, uma área de planejamento, e os seus feedbacks estruturados para ele serão sempre de acordo com aquilo que ele almeja. Abra a sua planilha de controle, cuidado para não expor o nome dos outros integrantes, isso é um ponto de atenção que você deve ter. Mostre simplesmente os números, para que ele possa ver que a vida de líder é muito mais do que falar, vamos lá galera, é muito mais do que isso, né? O de segundo quartil, ele espera que você direcione e reconheça. E quando aqui eu relaciono a questão do direcionamento, é você mostrar efetivamente o que ele precisa fazer para alcançar os patamares que o cara que está lá em primeiro quartil consegue entregar. E você, como líder, precisa mostrar o que ele está deixando de fazer para chegar lá. Então, no feedback, sem mostrar nomes, pegue os resultados de um operador ou de um pequeno grupo de operadores de primeiro quartil que entregam resultados muito próximos do dele. E o que ele tem que fazer para chegar nesses resultados? Este é o seu papel. A análise que você precisa fazer como líder é fundamental para você conseguir direcioná-lo e, mais do que isso, mostrar para ele que é possível. Ele chegando lá, você, líder, não pode deixar passar em branco. Você precisa reconhecer. Então presta atenção, porque esses dois quadrantes aqui são os quadrantes que certamente vão levar aí em torno de 75% a 80% do seu resultado. Atue muito estrategicamente com essas duas turmas aqui. No terceiro quartil, você terá lá colaboradores que estão numa performance de média para baixo, abaixo da média. Então, o que isso significa? Quando você estiver em feedbacks com estes colaboradores, você precisa garantir o desenvolvimento e o acompanhamento. Só que num feedback de performance, tem que mandar a letra. Você precisa ter transparência. O ponto aqui é como falar. É aí que entra o seu papel de parar, pensar e estruturar como você vai colocar esse plano em prática. Principalmente quando a gente está falando de um integrante de terceiro quartil, que se ele não evoluir, ele vai cair para um quarto quartil e o teu esforço, o teu foco neste cara vai ter que ser muito maior, o que vai demandar muito mais tempo de você. Você levantando o diagnóstico do que precisa ser trabalhado ou desenvolvido, o próximo passo é o acompanhamento, até para saber se teve a efetividade esperada nesse desenvolvimento, medindo a produtividade deste colaborador depois da ação que foi realizada. Quando você estiver falando ou conduzindo um feedback com um operador de quarto quartil, muita atenção. Sabe por quê? Porque você tem operadores que o que mais eles querem é que você realmente os desligue. E neste caso, quando você fala para ele, eu vou te dar um prazo para você reagir, caso contrário, eu vou tomar um outro tipo de ação, talvez seja exatamente o que eles querem. Olha, eu estou deixando faltar algo para você? Tem alguma coisa que você precisa e que de repente eu não esteja me atentando e esteja deixando passar batido para te ajudar? E você vai ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Não quero mais, não tô mais afim, eu não acredito. Ele vai te dar N justificativas. O que você precisa neste momento? Agir pensando no âmbito organizacional. E você vai falar para ele o seguinte, olha, eu vou tratar você como a empresa exige que qualquer funcionário seja tratado quando não cumpre as regras e as determinações
que são direcionadas. Então, a partir de agora, é importante você saber que eu vou entrar com algumas medidas que são cabíveis para a sua situação. E ainda assim, se você precisar de mim, eu estaria aqui para te ajudar. Não gostaria que fosse dessa forma, mas infelizmente a sua decisão me obriga a tomar algumas medidas mais enérgicas. Seja claro e direto. Ou seja, fulano, fale o nome dele, olhe nos olhos. Se você chegar atrasado, eu vou ter que aplicar uma medida disciplinar por atraso. Se você não cumprir o seu horário de pausa, eu vou ter que entrar com a medida disciplinar em relação a isso. Se você segurar ligação, se você não atender o cliente com a prontidão necessária e etc., tudo aquilo que é regra, você vai deixar claro a regra do jogo ali para ele e o que vai acontecer caso ele não cumpra a regra do jogo. Ponto. Você vai, em cima disso, gerar os documentos necessários, os dossiês necessários e você vai mostrar para o seu direto, para o seu coordenador, para o seu gestor, para o seu gerente. Você vai mostrar para ele esses documentos. Olha, já conversei com fulano, já tal, foi a última vez que eu conversei com ele em relação a tentar trazê-lo para a realidade, estimulá-lo para fazer as entregas que a gente precisa. Ele se negou e disse que não vai fazer porque simplesmente ele não quer. A partir deste momento, eu adotei esta e esta ação. Eu já apliquei a medida 1 no dia tal, por esse motivo. Ele se recusou a assinar. Chame 2 testemunhas e aí você tem a sua área jurídica para te respaldar em relação a isso. Quem pode ser a testemunha, no seu caso, dentro daquela empresa? Busque se informar, porque isso também tem validade jurídica, tá? O maior ponto de atenção que você precisa ter é: continue tratando este colaborador, principalmente agora, como qualquer outro integrante da equipe. Ele não pode sentir que você está fazendo qualquer tipo de acariação, de perseguição. Isso não pode ser caracterizado, mesmo porque não seria nem ético da sua parte fazer isso, né? Então, entenda que você está tratando ali a situação, que nada tem a ver com a pessoa. Então, saiba separar isso muito bem. Este grupo que você conversou e que não cabe mais desenvolvimento, não cabe mais ação da sua parte, porque ele já declarou que ele não está mais afim, é ação, não tem mais o que ser feito. Ele não seguiu a regra, você vai agir de acordo com o que a regra pede. Se você tem lá um grupo de operadores que você enxerga que ainda tem o potencial, na capacitação, você vai apresentar para ele algo que ele não sabe que precisava. Vou dar aqui um exemplo, um recém-contratado. Este colaborador vai entrar na empresa e ele será capacitado, ou seja, ele não sabia nada do produto, ele não conhecia nada de técnico e você vai fazer o trabalho de capacitação dele. A partir do momento que este colaborador já foi capacitado, ele já conhece o que precisa ser feito e não está fazendo por alguma razão, este é o desenvolvimento. Então, ele vai ser desenvolvido naquilo que ele já sabe o que precisa fazer, mas que por alguma razão não está conseguindo. E cabe a você, como líder, identificar o que ele não está fazendo corretamente e direcioná-lo da maneira mais adequada. Capacite este colaborador naquilo que você percebe que ele não sabe, desenvolva naquilo que você sabe que, embora ele conheça o que precisa ser feito, ele não está fazendo porque ele está encontrando algum tipo de dificuldade. E mais do que qualquer outro quartil, acompanhe. Para este pequeno grupo de operadores dentro do quarto quartil, você precisa intensificar esses feedbacks. Ele precisa ver você próximo, ele precisa perceber que você está ao lado dele e que você tem um interesse ainda maior do que ele próprio para a evolução dele. Você, como líder, vai começar a perceber que cada um vai conseguir administrar o seu dia a dia e se tornando aos poucos uma equipe autogerenciável, possibilitando que você, líder, tenha mais tempo para administrar a sua rotina no dia a dia. Meu nome é Fábio. Uma coisa que eu aprendi com a gestão, evidentemente da ANAS, foi de que eu preciso sempre ser um líder que não só é confiante, nas suas próprias capacidades, mas também que exala essa confiança para os meus liderados.